Um dos grandes problemas na hora de fazer a redação do Enem é justamente com a introdução. Hoje eu vou ensinar uma técnica chamada de problematização, que provavelmente vai te ajudar muito aí na hora de colocar as ideias no papel. Olá, pessoal! Esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto, e que quem está falando é o seu professor Gustavo. Se você já está fazendo as lições que foram propostas aí logo nas primeiras videoaulas que eu fiz aqui no canal, você já está percebendo que a maior dificuldade na hora de fazer a redação é justamente começar, não é verdade? Bom, pessoal, com essa técnica que eu chamo de problematização, você vai perceber que começar a redação é muito mais fácil do que você imagina. Olha só, vamos supor que o tema da redação desse ano seja os desafios do combate à epidemia de HIV no Brasil no século XXI. Vamos propor um tema aqui. A partir desse tema, a gente vai fazer a nossa tempestade cerebral. Vamos listar aí, sem muito critério, mas vamos colocar no papel tudo que esse tema nos faz lembrar. Vamos fazer uma lista aí, olha. Quando eu fui pensar nesse tema, eu consegui lembrar desses tópicos aqui. Dá uma olhada aí na tela. O que esse tema faz lembrar? Doença, sexo sem proteção, transfusão de sangue, camisinha, homossexualismo, AIDS, baixa imunidade, Netinho, Cazuza, Renato Russo, seringas contaminadas, morte, vírus, retrovírus, RNA, sem cura, promiscuidade, saliva, afeto, preconceito. Bom, uma vez que a gente fez aí nosso brainstorm, lançamos aí uma lista de palavras-chave que rondam aí esse tema do HIV, a gente pode fazer uma classificação desses termos. E aí a gente vai fazer a classificação da seguinte forma. A gente vai colocar, aqui no meu exemplo, eu vou colocar CA no que está envolvido com as causas da epidemia de HIV. E eu vou colocar como CO o que está envolvido com as consequências dessa epidemia de HIV. E aí a nossa lista ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada aí na tela aí de novo. Vocês vão ver aí, ó, que eu coloquei doença como consequência, sexo sem proteção como causa, transfusão de sangue como causa, camisinha como causa, homossexualismo como causa, AIDS como consequência, baixa imunidade consequência e por aí vai. Vocês podem ver aí na lista como é que ficou. Netinho, Cazuza e Renato Russo como consequência, seringas contaminadas como causa e por aí vai. Vamos perceber que algumas palavras da lista a gente não consegue classificar nem como causa nem como consequência. Foi o caso de afeto. Afeto eu não consegui listar nem como causa nem como consequência. Vou explicar já por quê. Bom, gente, é muito importante eu parar aqui um minuto para explicar um tema que é muito delicado. Quando surgiu na década de 80 os primeiros casos de doença da síndrome da imunodeficiência adquirida, a doença foi erroneamente atribuída a alguns grupos específicos da sociedade, principalmente aos homossexuais. Hoje a gente sabe que a prática homossexual não é o que leva aos riscos aumentados de se contrair o vírus de HIV. Tá? Mas a doença foi muito estigmatizada na década de 80 por causa disso. E surgiu muito preconceito a grupos dos profissionais do sexo, a pessoas que eram mais propícias a contrair o vírus de HIV. Hoje em dia não se fala mais em grupos de risco. Hoje em dia se fala em comportamento de risco. E é muito importante a gente deixar isso claro para evitar propagar preconceitos e fatos que não são científicos, tanto na nossa redação quanto na sociedade, tá bom? Olha só, então vamos voltar para o nosso quadro. A gente já percebeu que a gente já tem aí um arsenal mais ou menos pré-preparado para a gente começar a nossa introdução. Vamos voltar no tema. Os desafios do combate à epidemia de HIV no século XXI. Com esse tema, a gente parte do princípio de que existe uma epidemia de HIV, essa epidemia é atual, devemos combater essa epidemia. Então,
Vamos problematizar. Existe uma epidemia de HIV. Fato. Por quê? Aqui você pode começar a apresentar brevemente as suas causas. Olha só, como eu coloquei aqui nesse texto. Ao contrário do que se esperava com o avanço dos tratamentos médicos e o maior acesso à informação, os números de pessoas infectadas pelo vírus HIV têm aumentado assustadoramente no Brasil, o suficiente para classificar essa disseminação como uma epidemia nacional. Uma vez que a forma de contágio do vírus se dá pelo contato com o sangue contaminado, o que pode ocorrer através de transfusões sanguíneas, compartilhamento de seringas contaminadas e através do ato sexual, a não observação dos cuidados a essa última forma de contágio é apontada como a maior causa de disseminação da doença. Relações sexuais desprotegidas com pessoas desconhecidas ainda são muito praticadas, principalmente entre jovens e adolescentes. Então, gente, você pode perceber que a nossa lista de causas nos deu um arsenal poderoso para a gente começar a nossa introdução. E aqui eu já consegui fazer uma introdução coerente, baseado em fatos, nas causas que eu pensei do nada. Provavelmente, os seus textos motivadores vão te dar números para você se apoiar e basear a sua argumentação, mas a partir do meu brainstorm eu fui capaz de criar a minha introdução. E você percebe que a forma como você problematiza vai definir se você quer começar o seu texto falando das causas ou das consequências. Vamos supor que eu quero começar falando das consequências. Vamos voltar ao tema. Os desafios do combate à epidemia de HIV no século XXI. Agora vamos problematizar. Devemos combater o vírus do HIV. Fato. Por quê? É uma doença sem cura, é contagiosa, é mortal. Leva o indivíduo a uma vida de restrições para sempre. Então, nesse caso, você vai apresentar os motivos pelos quais o vírus do HIV e a disseminação do vírus do HIV devem ser combatidos. Ou seja, aqui você vai apresentar as consequências. E aqui eu posso começar minha introdução da seguinte forma, olha só. Muitos jovens nascidos após os anos 2000 não conviveram com o medo que o vírus de AIDS trouxe à nossa sociedade, graças aos avanços da medicina que tornaram possível viver com qualidade uma vez contraído o vírus HIV. Contudo, a doença continua sendo mortal e impõe uma série de restrições ao seu portador, que deverá conviver com uma lista de medicamentos durante o resto de sua vida. Você pode perceber que utilizando essa técnica, você já pode, inclusive, já pensar nas suas estratégias de intervenção. Uma vez que você tem uma lista de causas e uma lista de consequências, você já pode pensar, focando nas causas, a qual que vai ser a melhor forma de combatê-las. Você pode pegar a sua lista lá do brainstorm de causas, por exemplo, sexo sem proteção, e pensar em qual que é a melhor forma de prevenir. Por exemplo, educação sexual. Lembrando sempre, gente, que a gente nunca deve se esquecer qual é o tema da nossa redação. A gente está falando dos desafios do combate ao vírus de HIV no século XXI. Eu, como nascido nos anos 80, lembro de muitas histórias dos anos 80 relativas ao vírus HIV. E aí na minha lista de causas e consequências está listado o homossexualismo, Renato Russo, Netinho, Cazuza, que foram vítimas da AIDS quando era uma doença ainda mortal, sem cura, que acabava com a vida da pessoa muito rápido. Eu vivi essa época, eu vivi o horror dessa época e na minha redação não deve figurar esses elementos, a não ser que eu esteja relacionando ao contexto histórico do próprio HIV, tá ok? Então, falar desses elementos na minha redação não deve constar no cenário atual. Eu tenho que me focar no século XXI. Lembrando também que existem outros recursos, por exemplo, das ciências biológicas, que eu posso utilizar na minha redação para explicar aí a questão do vírus, que é um retrovírus, um vírus de RNA. Isso aí, se você tem uma base de biologia adequada para compreender e explicar e utilizar isso na sua redação, você já vai somar muito ponto, você vai demonstrar conhecimento de outras áreas para estar embasando a sua redação. Lembrando, gente, que o maior inimigo, o maior disseminador do vírus da AIDS é o comportamento sexual de risco.
não são grupos de pessoas que não devem ser marginalizadas por causa do vírus HIV. Talvez isso não faça sentido dependendo de qual seja a sua geração, mas a minha geração sabe muito bem que grupos de pessoas foram muito estigmatizados por causa disso e todo preconceito deve ser combatido. Mas a orientação é muito importante. A AIDS não tem cura. A AIDS tem que ser temida sim. As relações sexuais, principalmente com pessoas desconhecidas, devem ser protegidas sim. Portanto, proteja-se e prepare-se bem para a sua redação do Enem. Bom, gente, nessa primeira playlist que eu fiz para redação, preciso ter um retorno para saber o que vocês estão achando, o que mais vocês querem que seja postado aqui no canal, o que mais vocês querem que apareça, o que vocês querem que fale aqui. Então, estou aguardando aí um retorno, mas espero que vocês estejam preparados para a redação do Enem. Todo ano a gente tem o Enem, gente, então tomara que vocês se deem muito bem nas provas, cheguem na universidade dos seus sonhos, aprendam com as suas derrotas e com os seus fracassos, tá bom? Quando uma porta se fecha, uma nova porta se abre, uma nova oportunidade surge. E a gente vai estar sempre junto aqui para levar o caminho da vitória. O nosso momento vai chegar. E o nosso momento sempre chega, gente. Tenho certeza disso. Sou um exemplo vivo disso, tá? Qualquer dia, se a gente quiser, quem quiser, a gente conta aí um pouco da minha história e tal, tudo bem. Mas enfim, sejam muito felizes. Muito obrigado por aqueles que me acompanharam até aqui. Boa sorte nesse Enem. Força. Tô com vocês, gente. Muito obrigado. Valeu! Dá seu like aí, tá? Acabou aqui o vídeo, eu não falei porque eu não consegui listar o afeto como causa-consequência. Porque, na verdade, gente, as pessoas portadoras de HIV são muito estigmatizadas. E isso acaba afetando mesmo essa relação pessoal que você tem com a pessoa. Tem muita gente que ainda tem medo do contato físico com os portadores do HIV. Isso acaba criando um estigma muito grande. O contato físico, gente, ele não transmite AIDS, tá? Na verdade, ele só transmite coisas boas. E todo mundo é beneficiado quando se preserva o afeto e a aceitação de todas as pessoas, de toda a parte do mundo. Isso é muito importante ter falado e eu deixando aqui no finalzinho. Abraço a todos, boas provas e até os próximos vídeos.